Olá, fofuras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito importante, um tema essencial no nosso atendimento, na imagem da nossa empresa, que é sobre a vergonha. Como perder a vergonha de aparecer, como que você pode evoluir e desbloquear essa situação que está te atrapalhando aí, está te paralisando o seu atendimento, o seu contato com o seu cliente. Eu espero que você goste, que você aproveite as dicas, que você sinta-se à vontade aqui para poder evoluir junto comigo e dar uma guinada aí no seu trabalho. Você vai ver a diferença que é quando você trata o seu atendimento, o seu relacionamento com o cliente, o seu contato com ele, com esse medo, com esse bloqueio, e quando você se liberta disso, o que você começa a desenvolver, a realizar, a fazer depois que você muda a sua postura, o seu comportamento, principalmente para você, de dentro para fora, o quanto você evolui quando você muda a sua postura, a sua forma de ver e se liberta desse bloqueio. Eu espero que você goste, já aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com aquela amiga vergonha, tímida que você tem, para que ela também possa evoluir conosco. E não perca nenhum vídeo desse canal maravilhoso, tem muita coisa boa pra vir por aqui. E eu espero colaborar com você, com o seu trabalho, que a gente possa evoluir e trazer aí cada vez mais melhorias para o nosso atendimento. Então vamos aproveitar, aproveite aí todas as dicas desse vídeo maravilhoso, que tem muita coisa vindo por aí. Bora lá? Então, pessoal, hoje eu quero falar com você sobre esse tema muito importante e muito caro para muitas pessoas, que é a vergonha, a timidez, né? Que é esse bloqueio em relação ao falar, ao se desenvolver, ao se comunicar com as pessoas. A gente tem que lembrar principalmente que cada um tem uma personalidade. Deus é tão perfeito, tão extraordinário, que em meio a uma população gigantesca que tem no nosso mundo, né? No nosso planeta, cada pessoa tem uma personalidade exclusiva, distinta, única. Não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual. E você imagina em uma imensidão dessas de personalidades que há inúmeras personalidades tímidas, pessoas que têm vergonha, sim, de fato que isso é uma coisa muito forte, muito importante, pessoas que não conseguem colocar para fora muita coisa, que às vezes para um vai parecer simples, mas para ela não é. Porque nós temos aí diferenças de personalidades, né? Somos pessoas muito diferentes. Mas tem coisas, tais como a vergonha, que a gente pode sim modificar. Há coisas que está de fato no nosso DNA que a gente não consegue mudar, né? Mas comportamentos tais como este, nós conseguimos sim. É possível com conhecimento, com técnicas adequadas e principalmente com força de vontade. Se você quiser, você vai conseguir. Tem coisas que a gente precisa evoluir um pouquinho por dia, nem que seja 0,5% por dia, mas que o montante do tempo, o período, ali a determinado prazo, você vai ver que vai ter feito uma diferença enorme e gigante. Então, que nós possamos evoluir um pouquinho a cada dia para que a gente alcance aquele montão de coisas boas. E aqui eu quero ajudar você, quero te orientar no que eu puder, com as minhas experiências, com coisas que eu aprendi ao longo do tempo, para que você se liberte disso daí que está te atrapalhando, está te paralisando, tá bom? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida a minha vida inteira, mas também o tipo de pessoa que consegue evoluir e está sempre aberta a aprender. Então, se era necessário, eu precisaria aprender para poder mudar. Sempre fui uma pessoa disposta a aprender, mas de qualquer modo, sempre fui uma pessoa mais retraída. Eu ainda sou uma pessoa mais calada. Eu gosto muito de conversar, mas eu sou uma pessoa que eu chego num ambiente, hoje em dia eu me comunico muito mais, até porque eu lido mais com o público, mas eu era do tipo de pessoa de chegar num ambiente e ficar caladinha, assim, né? Não sou aquela pessoa esparafatosa, aquela pessoa comunicativa que chega para lá. Hoje em dia eu já chego, converso, sempre ofereço meu trabalho, demonstro meu trabalho, sempre apresento meu trabalho, então hoje em dia eu já me comunico diferente. Mas vamos falar da Lohane de antigamente. Tinha medos e vergonhas e timidez que me paralisavam, e isso aí me atrapalhou muito até certo período. Quando eu, em 2010, 2011, eu me formei, em 2011 no caso, né, em administração, fiz curso técnico de administração. E eu estudava numa faculdade, fiz o curso técnico numa faculdade aqui na região, e foi lá que eu aprendi muito em relação à parte teórica e prática dessa questão da vergonha. Eu sempre fui assim, mais tímida, mas sempre me comuniquei da forma necessária, mas ali eu aprendi quando eu comecei a apresentar os trabalhos da faculdade. Sempre apresentei os da escola, mas dava aquela tremedeira, aquela perna bamba, aquela coisa toda, aquela vergonha de falar em público. Porém, eu não tinha critério e base para isso. Mas lá na faculdade, no meu curso técnico, eu aprendi a lidar com isso. Por quê? Tudo é questão de conhecimento e preparação. Quando a gente não tem conhecimento sobre alguma coisa,
quando a gente não tem segurança, domínio sobre alguma coisa, é um fator que já influencia no nosso comportamento. Quando você já deve ter passado por isso, com certeza, quando você vai apresentar um trabalho e você não sabe o conteúdo. Você vai falar, apresentar um trabalho que você não estudou para fazer ele, ou você fez ele, mas você não domina ali o conteúdo inteiro. Você não sabe o que você precisa de fato falar, você tem medo do que o professor vai te perguntar. Aí parece que quando a pessoa pergunta, você nem escuta o que ela tá falando, de tão nervosa que você fica. Isso é falta de preparação, né? Falta de preparo. Tanto emocional, estrutural, mas também do conteúdo. Quando a gente domina um conteúdo, a gente tem segurança. Quando eu fui apresentar o meu TCC, eu fiz ele de ponta a ponta, eu me dediquei tanto àquele trabalho que eu sabia ele de cor, mas não de forma decorada, na essência. Eu criei, eu não copiei nada, ninguém fez nada pra mim, eu fiz tudo sozinha. E na mesma época que eu fiz o meu TCC, eu ajudei o meu esposo e uma colega de trabalho minha também a fazer, então eu lidei com 3 temas diferentes, mas foi muito gratificante, foi muito bom poder ajudá-los. Eu fazia a correção deles para eles, auxiliava eles com o conteúdo, além de fazer o meu. Então eu dominei muito o tema, o contexto do meu trabalho, e para apresentar foi tirar de letra. Eu quero dizer com isso que é importante que a gente tenha conhecimento e domínio daquilo que a gente está falando. Então no seu caso aí vai ser sobre o seu produto, né? Se você tiver conhecimento sobre o seu produto, domínio sobre o que ele traz, o que ele é, o que ele faz, o porquê você o vende, você consegue se expressar melhor e ter mais confiança naquilo que você vai passar para o cliente. Também é importante que você tenha estrutura para poder conseguir passar aquilo ali com firmeza, né? Quando você vai falar de um atendimento, por exemplo, se você tiver uma estrutura adequada ali, um roteiro para o seu atendimento, você consegue desenvolver com mais segurança. E no caso da vergonha, da timidez, além do fato de ser uma coisa que já é intrínseca, já é uma coisa que está na pessoa, mas ela pode ser trabalhada, tem os fatores externos, né? Às vezes você chega num ambiente que tem pessoas que podem te intimidar. Às vezes você está num ambiente que não é o que você está acostumado, é um ambiente que não é normal para você. São fatores externos que podem influenciar, de fato, no seu comportamento, no seu recebimento ali, aquele impacto interno. Então, o que você tem que trabalhar em você é a sua postura, o que vem de dentro. E como que você pode fazer isso? Você vai, primeiramente, pensar, eu quero melhorar. Nós precisamos mudar a mentalidade. Você vai pensar assim, não, eu não quero ser uma pessoa tímida. Você vai começar a trabalhar ali o seu psicológico para que você consiga colocar isso em prática. Então você vai já iniciar colocando na sua mente que você não é uma pessoa tímida, que você não tem vergonha, você é uma pessoa forte, corajosa, você é uma pessoa determinada, uma pessoa expressiva, uma pessoa comunicativa. Você já vai colocar esses termos, essas palavras, essas afirmações aí no seu dia a dia, na sua rotina. Quando você sentir aquele tremor, aquele nervosismo, aquela ansiedade assim partindo de dentro para se expressar, você vai falar, não, isso aqui não me pertence, eu sou uma pessoa forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Você vai afirmando que você vai bloqueando essas coisas que acabam afetando o nosso desenvolvimento. Primeiramente é isso, é mudar a mentalidade para a gente poder desenvolver essas outras coisas. Uma outra coisa importante é você se desafiar. Se o que te bloqueia é gravar vídeo, você vai gravar vídeo. Se o que te bloqueia é falar com pessoas, você vai falar com pessoas. Se o que te bloqueia é falar sobre um produto, você vai estudar sobre aquele produto. Então, depois de mudar a mentalidade, você vai buscar entender o que te bloqueia. Então, pega um caderninho aí, anota o que te causa ansiedade, nervosismo, estranheza, medo, desespero, né? E aí você vai trabalhar em cima disso. Depois você vai partir para a técnica de aplicar aquilo que te causa medo. Se o que te causa medo é gravar vídeo, você vai todos os dias gravar um vídeo. Independente do resultado, de como vai sair, de quantas vezes você vai gravar um vídeo. Você vai começar do básico. Eu até comecei a falar com uma amiga minha lá no Instagram, que ela era muito tímida e tudo mais, né? Aí eu falei com ela, você tem que começar a gravar vídeo, se expressar, não se importe com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão achar. Pense que é o seu trabalho, que o seu trabalho depende de você. Comece a gravar e aos pouquinhos você vai se desenvolver. Hoje ela nem parece mais a mesma pessoa, porque a prática, a gente tende a evoluir todos os dias, né? Quando a gente busca. E aí você vai vendo as mudanças pequenas. Quando eu comecei a trabalhar com biscuit, eu não tinha o hábito de aparecer, eu não tinha nem Instagram, pra falar a verdade com vocês antes. Eu até tinha um, mas eu quase não usava. Uma colega minha de um trabalho que fez pra mim, pessoal. E depois eu transformei ele no biscuit. Eu não tinha hábito de gravar vídeo, eu não tenho paciência pra ficar assistindo vídeos, pra falar a verdade com vocês. Assim, curtos, né? Vídeo de besteira. Eu gosto de ver coisas que vai me ensinar algo. Então eu assisto muito, consumo muito conteúdo. Mas conteúdo produtivo. Eu não sou de consumir vídeos, esses videozinhos engraçados, essas coisinhas assim. Aí,
eu também nunca fui muito de gravar. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não, eu preciso gravar. E às vezes dava uma suadeira, assim, um tremedeiro. Eu errava muito o que eu estava falando, aí eu tinha que voltar a gravar de novo. Às vezes eu perdia a paciência e não gravava mais. Mas aí eu comecei a, todos os dias, independente de gostar ou não, de ficar bom ou não, eu gravava. Me gravava outras coisas, eu só a minha voz, ou eu aparecendo. Coloquei pra mim como uma meta diária de gravar. E depois eu fui perdendo ao longo do tempo essa vergonha, fui evoluindo, né? O tempo foi passando e se torna natural. Tudo que a gente pratica se torna natural quando a gente começa a dominar. Então a vergonha é a mesma coisa, a timidez, né? A gente tem que vencer esse medo. Se o seu medo é gravar vídeo, se prepare psicologicamente, vê o que te incomoda, vai lá, passa uma maquiagem, ou usa um filtro, troca de roupa, pensa aí que é necessário, veja a importância. Eu preciso gravar porque é o meu trabalho, é o que eu pensava. Eu preciso divulgar o meu trabalho. E aí eu comecei a fazer sem medo. E fui fazendo, depois eu desenvolvi essa facilidade, mas é com o tempo. Pense que é um pouquinho a cada dia. Então, se você tem vergonha de gravar vídeos, por exemplo, comece a gravar. Se você não consegue falar sobre determinada coisa, estude sobre aquilo, para que você possa falar. Olhe no espelho, se grave no espelho, grave o seu. Hoje em dia a gente pode usar, antigamente a gente usava o espelho, né? Eu já usei espelho uma época para apresentar trabalho, mas hoje em dia a gente tem a selfie do celular. Então coloca o seu celular na selfie, coloca para gravar e vai se vendo ali na tela, se olha, se fala, veja como você gesticula, como que você tá, a sua postura, tá tremendo, tá com medo, muda a postura, fica firme, para de tremer. E se você, por exemplo, pensa assim, que você está falando para um celular, as pessoas vão te ver, mas não pensa no que elas vão te ver. Pensa que você está falando com você, para você mesmo. Você está conversando ali com alguém. E aí, aos pouquinhos, você vai desenvolvendo isso daí. A técnica é basicamente fazer. Se você fizer todos os dias, você vai perdendo isso aos poucos. Você vai aprendendo a utilizar as ferramentas, usa a sua câmera, limpa a tela do seu celular, vai começar a buscar, a entender a plataforma que você está usando, se é o Instagram, se é outra e tudo mais, o que tem lá que pode te favorecer, é um filtro, é uma legenda, é uma imagem, muda aí o seu fundo, veja vídeos de pessoas que te inspiram, para você poder ver o que tem ali, né, os elementos, decoração, visual, como que a pessoa fala, como ela gesticula, ver como é que você está indo. E depois analise o seu vídeo, veja sim o seu vídeo, mas não veja como crítica, veja como uma análise. Assista e se você ver ali, nossa, eu falei isso aqui, que vergonha, meu Deus, isso aqui, posta em relação ao trabalho, publica e pensa assim, olha, aqui eu falei uma gíria muitas vezes, na próxima vez eu vou me regrar para falar menos. Aqui eu respirei muito fundo, eu gaguejei, eu tremi, eu não olhei para a câmera. Né? É sempre importante olhar para a câmera. Às vezes eu até esqueço aqui e olho para outra direção. Acontece, mas para você não ficar nervoso, né? Então veja o que você errou para você evoluir no próximo. Muita gente fala assim, posta e sai correndo. Se você tiver com muito medo, faça. Mas às vezes é bom você olhar, não olha com o intuito de ir lá e corrigir aquele, para você ir lá e apagar ou editá-lo. Publica e depois você volta analisando para ver o que você pode melhorar, porque vai te ajudar na sua evolução. Por mais que você fique com vergonha, você pense em alguma coisa, mas não mexa naquele mais que você publicou. Vai lá e pensa no próximo. Se você falou gíria, evite falar. Se você fez tal coisa, evite fazer, para que você possa evoluir nos próximos. Porque se você ficar pensando, se você não vê, você não vai evoluir. Você vai achar que tá tudo bom ou tudo ruim e não vai evoluir. E se você vê só pensando no problema, aí você desiste. Então, veja com a mentalidade de que o que eu posso melhorar. E melhora. A gente evolui com o tempo mesmo, fazendo, tá bom? A minha dica para vocês em relação a isso seria essa. Mude a mentalidade, veja o que te bloqueia, trabalhe em cima disso e analise o que você fez, para que você possa melhorar no próximo, tá bom? Essas são algumas dicas que eu queria deixar para vocês. Eu tenho outras dicas para desenvolver aí dentro de outros temas, que é em relação ao atendimento. Que tem aí a questão da vergonha, da timidez em relação ao atendimento. Aqui eu falei, por exemplo, em gravar vídeos, mas há várias formas, né? De qualquer maneira, você consegue aplicar isso daqui em qualquer tema, tá bom? Que seja importante para você. Mas, por exemplo, dentro do atendimento, há também uma forma de você se preparar. Por exemplo, no atendimento, se você tiver uma estrutura para você seguir, você não esquecer do que você precisa, você tiver entendimento do seu produto, do que você faz, do que você vai fazer, do que você vai proporcionar, você tem segurança. Tendo a segurança, você consegue desenvolver aquilo aí. Eu vou falar com vocês como que eu aprendi isso. Quando eu falei com vocês que eu fiz curso de técnico em administração, eu tive uma professora que era de gestão de pessoas.
E ela era aquela professora ruim, aquela professora insuportável. Mas ela tinha uma coisa que era técnica, e eu aprendi isso com ela. Ela dava um trabalho pra gente hoje, pra gente poder apresentar amanhã. E aí, como era muito corrida, era longe da minha casa, eu fazia esse curso técnico num período, mas eu ainda estudava no ensino médio, então eu saía de casa às 6, ia pra escola, da escola 11h45 eu ia para esse curso para começar 1 hora, e era bem longe da minha casa. Depois que eu saí desse curso às 17h30, eu ia para outro curso e depois eu ia embora. Então, era muito puxado ter domínio do assunto, né? De um dia para o outro, ou de, por exemplo, vamos supor que hoje fosse quarta-feira e eu tinha que apresentar na sexta. Toda a demanda de atividade, de tarefa, o transporte, né, o deslocamento era muito puxado. Então, os primeiros trabalhos, eu percebi que eu não estava conseguindo me desenvolver. E eu percebi que era falta de domínio do assunto. E aí nós tivemos um problema com ela, e aí a gente pediu ela mais prazo, porque ela era assim, né, essa loucura. E aí ela não deixava a gente usar papel pra ler, né, porque nervosismo a gente tende a ler porque a gente não domina o assunto. E ela passou a dar um pouco mais de prazo e falou que a gente tinha que dominar o conteúdo pra gente poder apresentar. E aí ela explicou isso pra gente, se a gente dominasse o conteúdo a gente conseguiria. Ela passou a dar um pouquinho mais de prazo e eu percebi isso. Quando eu comecei a entender do que falar, eu não precisava decorar e nem ficar nervosa, porque eu ia conseguir expressar o que eu precisava. E aí eu trouxe isso pra minha vida em vários aspectos. O que eu tenho domínio, o que eu conheço, eu consigo me expressar e explicar melhor. Então é basicamente uma experiência que eu apliquei em outras coisas e deu super certo. Tem dado super certo. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite as dicas, aplique aí no seu ateliê. Lembre-se que a vergonha, o medo, isso está te paralisando, está te bloqueando. Então você precisa quebrar isso daí para que você possa ir para o próximo passo, para o próximo nível, que você possa evoluir, que você possa agregar coisas aí, melhorias à sua rotina, ao seu trabalho. Vergonha, timidez não te levam a lugar nenhum. Eles te paralisam, te bloqueiam ali. E isso daí é um problema que você precisa resolver, tá bom? Se eu puder te ajudar de alguma outra forma, deixe aí nos comentários. Mas aproveite as dicas, aplique aí. Compartilhe comigo aqui a sua dificuldade, o que você precisar. Deixe sugestões aí, se inscreva no canal, curta e ative as notificações para que você possa receber os próximos vídeos e aplicar aí também no seu dia a dia. E lembre-se que você precisa cobrar de si sim, evolução, melhoria, mas um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez, a gente alcança um montão. Então é importante que você faça um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, para que depois você busque um montante. Não deixe de fazer e não se desespere também querendo fazer tudo de uma vez, porque tudo é questão de tempo, evolução e dedicação, tá bom? Espero que você tenha gostado e aproveite bastante todas as dicas. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.